Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Estamos então de regresso para mais uma edição do Serviço Público no RCP. O engenheiro José Rocha, mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural, é o convidado da edição de hoje. Engenheiro José Rocha, bem-vindo ao Serviço Público. Muito obrigado por mais este convite. É sempre um prazer tê-lo aqui nas edições, quinzenalmente. Ora, hoje para falarmos da PAC, e a pergunta que lhe faço, qual é a justificação para que a PAC, a Política Agrícola Comum, consuma uma percentagem significativa do orçamento da União Europeia? Bem, a PAC foi criada em 1957 pelo Tratado de Roma e posta em prática em 1962, no rescaldo da crise alimentar provocada pela Segunda Guerra Mundial, pelos 6 países fundadores da então Comunidade Económica Europeia, a CEE, que foram a Itália, a Alemanha Ocidental, na altura a Alemanha estava ainda dividida, pelo Muro de Berlim, a Bélgica, a Holanda, agora Países Baixos e o Luxemburgo, sendo a política mais antiga em vigor na União Europeia. Esta política tem por objetivo produzir alimentos seguros, de elevada qualidade e a preços acessíveis para os cidadãos da União Europeia, assegurar um nível de vida justo aos agricultores e preservar os recursos naturais e respeitar o ambiente. Trata-se de uma política dinâmica que, por meio de sucessivas reformas, foi sendo adaptada aos novos desafios com que a agricultura europeia se confronta. Entre estes desafios destacam-se garantir a segurança alimentar a todos os cidadãos europeus, resistir às flutuações do mercado mundial e à volatilidade dos preços, salvaguardar a prosperidade das comunidades rurais em toda a União Europeia, utilizar os recursos naturais de forma mais sustentável e contribuir para a atenuação das alterações climáticas. Ora, à medida que se foi resolvendo a questão alimentar nestes países da União Europeia, e que foi um enorme sucesso em termos de qualidade, sem dúvida que a Europa neste momento tem alimentos com uma garantia de qualidade enorme, incomparável em qualquer outra parte do mundo, mas à medida que se foi resolvendo essa questão alimentar, a percentagem do orçamento da União Europeia dedicada à política agrícola foi diminuindo. No início dos anos 80 era de cerca de 70%, no final dos anos 90, 50% do orçamento da União Europeia, e para este período que estamos agora a viver, de 2021 a 2027, será de cerca de 31%. Com o tempo, a política agrícola deixou de apoiar exclusivamente a produção de alimentos, passando a ter outro tipo de preocupações, apoia hoje em dia um mercado único aberto para os produtos agroalimentares da União Europeia, garantindo preços acessíveis, observando algumas das mais elevadas normas a nível mundial em matéria de segurança alimentar, respeito pelo ambiente e fazendo com que as comunidades rurais continuem dinâmicas. Engenheiro, e como é que têm sido aplicadas as verbas da PAC em Portugal? Ora, em Portugal é necessário corrigir a aplicação dos apoios diretos, chamados apoios ao rendimento, tal como já aconteceu noutros países, corrigindo a exclusão de alguns pequenos agricultores e algumas assimetrias. Entre nós, 2% do número de beneficiários da Política Agrícola Comum, que são as maiores explorações, recebem mais de 1/3 do total dos apoios, enquanto que as pequenas, que correspondem a cerca de 90% dos beneficiários, recebem menos de 1/3. Os apoios são entregues em função da área declarada. Não consideram o emprego, nem a produção, nem os serviços ambientais que são efetivamente prestados. A própria Comissão Europeia tem aconselhado os Estados-membros a corrigirem as desigualdades deste modelo, que se traduzem tanto em diferenças entre os agricultores, como na exclusão de muitos que não dispõem de direitos históricos às ajudas.
muitos países já estão a implementar esta correção. Em Portugal, este processo está a ser um pouco lento. Fazê-lo é, seguramente, tornar mais viável que, de modo participado e enraizado nos territórios, se alcancem, a par das funções tradicionais da atividade agrícola, os objetivos que se pretendem para a agricultura, os territórios e o meio rural, ou seja, renovação geracional, porque no meio rural e na atividade agrícola a população está demasiado envelhecida, a revitalização das vilas e aldeias, a defesa da biodiversidade, a luta contra o aquecimento global, um ordenamento dos espaços que acautela a ocorrência de grandes incêndios e uma adequada transição energética. É importante salientar que os pequenos e muito pequenos agricultores, para além de produzirem alimentos, são também jardineiros dos espaços rurais. E normalmente esse trabalho não lhes é reconhecido. As hortas, pequenos pomares, pequenas produções animais dão vida, embelezam espaços rurais e mantêm-nos limpos, contribuindo para a preservação, para a prevenção dos incêndios. Muito bem, Engenheiro José Rocha, hoje na edição do Serviço Público, a falar-nos então da PAC, que foi criada em 1957 pelo Tratado de Roma e foi colocada em prática em 1962. Obrigado, Engenheiro José Rocha, e até de hoje a 15 dias para mais um Serviço Público. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.